O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de... Claro Enigma, com Mariana Paz e Flávia Rocha. Apresentação feita em 3 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro Flitabira em tom branco sujo, estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Mariana Paz, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados, cujo comprimento lhe vai até a orelha. Ela traja vestido longo estampado em bege e marrom claro. A segunda pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados brancos que estão presos atrás da cabeça, e barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta estampada de branco e laranja e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos. A terceira e última pessoa é Flávia Rocha, uma mulher branca de cabelos castanhos longos e ondulados que estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja blusa estampada de cinza e preto e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro transparente. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos castanhos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flitabira. Porque os 2 anteriores foram feitos durante a pandemia, sem a presença dos autores praticamente. Dessa vez a gente está com quase 100 autores presentes, somados aos autores da região, além do público presente, que também modifica todo o nosso jeito de olhar um festival literário como esse. A programação continua até o domingo e sempre aqui, nessa morada simpática que a tecnologia nos proporcionou, que é o YouTube. Tá bem? Hoje a gente tem essa mesa composta por Flávia e pela Mariana, e o assunto é poesia. Então, para começar, eu queria pedir para as duas falarem um pouco de poemas, se quiser fazer algum comentário sobre o poema, para a gente fazer um esquentamento do que virá aqui durante esses 45 minutos que a gente vai estar reunidos. Mariana, pode começar? Aliás, Mariana além de tudo, quase minha parente, né? A gente tem uma relação de familiaridade muito grande, que se conhece desde criança. E eu fico muito feliz de ter sido uma das pessoas que indicou esse livro para ser publicado pela nós. Que as duas aqui são umas excelentes, extraordinárias poetas. Boa tarde. Obrigada, Afonso. Então, Afonso está ameaçando me mediar alguma coisa comigo já tem muito tempo. É a primeira vez. Não, fizemos uma pela internet. Lembra? Pela internet? Não lembro, não. O Afonso é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ele leu minha poesia, ouviu, né, o meu grito pela poesia e acreditou nele. E eu sou muito grata a você, Afonso. Leitores também. Então, essa mesa chama Claro Enigma. Então, eu acho que a gente podia começar lendo um poema do livro Claro Enigma, do Drummond, que é muito bonito. E o Drummond é nossa terra, né? Nossa raiz. Então, eu queria ler um poema dele que chama O Chamado. Deixa eu achar ele aqui. O Chamado. Na rua escura, o velho poeta,
lume de minha mocidade, já não criava, simples criatura, exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo curvo e desgarrado na caótica noite urbana, o que senti, não alegria, era talvez carência humana. E pergunto ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo, para onde vai? A que angra serena? A que passárgada? A que abrigo? A palavra oscila no espaço um momento. Eis que, sibilino, entre as aparências sem rumo, responde o poeta, ao meu destino. E foi-se para onde a intuição, o amor, o risco desejado o chamavam, sem que ninguém pressentisse em torno o chamado. Eu acho esse poema super lindo, porque ele fala do chamado do poeta, né? Para onde você vai? Para o destino. E o que é o destino? É o chamado. E eu sinto muito a poesia como um chamado. E um chamado que ninguém escuta, só o poeta. Ninguém sabe para onde ele está sendo chamado, só ele. E é muito misterioso e muito bonito isso. E a poesia realmente nos chama para vários lugares, ela continua nos chamando sempre. E é isso que nos faz continuar caminhando, continuar andando. Aí vou passar para a Flávia. Alô? Boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui hoje. Obrigada, Afonso, pelo convite. E é isso mesmo, né? Eu acho que todo mundo que escreve e todo mundo que lê poesia é chamado para ela. E você falou também na nossa terra, né? Eu há muitos anos vivo entre Brasil, Estados Unidos, fico muito fora. E cada vez que eu estou assim, me sentindo um pouco perdida nessas outras esferas de outras línguas, eu recorro a poetas como o Drummond, né? aos nossos grandes poetas. Outro dia reli também o Poema Sujo do Ferreira Goulart, e aquilo realmente nos traz de volta a entender assim a nossa língua e quem a gente é nos mínimos detalhes, né? Fala com a gente. Então, eu vou ler aqui um poema da Mariana, acho. Posso ler o Drummond? Vou ler o primeiro poema do livro, Claro Enigma. Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não o oprime. Assim a paz destroçada. Eu gosto de muitas coisas nesse poema. Um dos momentos, para mim, que eu sempre procuro em vários poemas, é um momento que salta, assim, que você te separa daquilo da ordem das coisas. O poema estava indo, fluindo, de repente ele faz um desvio. E esse aqui, para mim, esse momento de desvio, é quando ele diz braços cruzados. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados.
né? Você dá uma pausa e sai do poema um pouquinho, e você tem uma imagem dos braços cruzados na cabeça. E que esses momentos assim mais concretos, para mim, sempre me chamam muita atenção. E o Drummond é um que tem... Isso acontece muito na poesia dele, né? As imagens, elas são muito vívidas e elas te colocam assim, chegam de repente. Você podia ler alguns seus e você alguns seus. Não sabe de cor? Já tem um escolhido aí, para ler? Tá. Bom, esse meu livro, eu tive uma ideia um pouco incomum para a poesia, que é fazer uma espécie de narrativa poética. Então, ele segue uma certa sequência, e ele é na voz de um personagem que é um astronauta no futuro. Então, eu me diverti bastante pensando nesse astronauta. E não só me diverti, mas também me sensibilizei, porque o meu exercício foi pensar daqui a 100 anos, né? Esse astronauta está na exosfera do planeta, que é a parte mais externa da nossa atmosfera, né? Antes de alcançar o espaço. E aí ele está olhando para a Terra. Ele ou ela, não defini o gênero, está olhando para a Terra e pensando não só nas coisas terrestres, o que está acontecendo, o que ele consegue ver de lá, que tipos de catástrofes climáticas estão acontecendo, mas também olhando internamente para o seu próprio, a sua própria vida, né? Ele está num isolamento. Esse livro eu escrevi um pouquinho antes da pandemia, terminei quando começou a pandemia. Foi um pouco profético para mim, pessoalmente, ter sentido esse isolamento antes do isolamento. Então, eu vou ler o primeiro poema o segundo poema, para situar um pouco essa voz. Da exosfera observo. A luz reflete no fragmento de espelho que seguro na mão como em código Morse. Pequenos socos de luz. Cada soco, uma estrela minúscula que se apaga. Daqui, a Terra é uma massa pisoteada de eventos, enrugada camadas adentro, encrustada de torres e cancros. Eu, astronauta, sem outra identificação que não a humana, emito meu testemunho, impresso em ar rarefeito, nas ondas invisíveis da voz. Gente, é quase uma narrativa, tem que ler o resto agora. É uma narrativa. Mariana? Se puder, inclusive, Mariana, antes de você falar dos seus outros 2 livros rapidamente, porque, para mim, é quase uma extensão da sua obra, né? Agora tá. Então, esse livro é meu terceiro, mas realmente, como o Afonso falou, eu não... O Blanchot fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele fala que a escrita vai acontecendo e a única coisa que a gente pode fazer é o corte. E eu sinto muito isso. Assim, a gente corta, faz um livro, depois ela continua. Você corta, faz outro livro. Então, é muito contínuo, né? O meu processo é muito contínuo. Tem sido. E esse é o terceiro livro de poemas. Se chama Ar Aberto. Ele está sendo lançado agora. Os outros se chamam Verbo do Rio e A Matéria Mais Suja do Dia. A Matéria Mais Suja do Dia foi escrito bem na pandemia, bem no final da pandemia.
E esse aqui ainda tem um restinho de pandemia, mas já estava com o ar aberto. Então, sem querer, eu dei o título para esse livro sem pensar nisso, mas depois eu entendi que ele tinha a ver com essa nossa nova capacidade de viver no ar aberto. Então, eu acho que fez sentido demais para mim. Eu vou ler, e uma característica desse livro é que ele tem uns poemas grandões, uns poemas quase... não é uma narrativa, porque é uma narrativa maluca a minha, né? Mas eles são talvez um pouco mais narrativos assim do que os outros. Aí eu vou ler um grandão aqui, que eu gosto. Como a noite a abrir-se em garganta, em lâminas, em pedaços dispersos pelo piso, na forma oculta do objeto serpente. O objeto que significa cresço, mesmo que sem peso, construindo pontes entre vias que não se cruzam, a cidade a formar-se em fatias, cada barraco em desalinho, cada fogueira de restos a amontoar-se. Os caminhões, as varinhas, os homens mágicos transportam, saculejam um forno, uma cama. Descansam uma criança sobre um pano. É um destino digno. Essa cama onde nos sentamos, de um tempo fora de mim, onde dormia um menino ancião, menino lâmina e agouro, transcendência suave. Sim, aqui está o seu pouso, frio entre as cobertas, seus brinquedos, um brilho de giz. Recebo esse menino do futuro, prega botões entre duas cantigas, a de usar e a de servir. Sua blusa costurada a mim, a blusa do menino cortado de mim. Entre dois passados, seu destino flutua para um barco. Sua voz desfaz-se no desastre das águas. A haste a decompor-se em 1 milhão de soluços. Para onde vai a sua distância? Para a voz, para o botão. Dar uma sequência aqui. Flávia, eu queria aproveitar, pedir também para você falar sobre os livros anteriores, para dar uma Sim, composição. Esse é o meu 4º livro. Meus anteriores são A Casa Azul ao Meio-Dia, Quartos Habitáveis e Um País. Aliás, em Um País eu tenho um poema que eu escrevi para o Drummond. De repente eu vou ler esse, então. Eu acho que está aqui. Na verdade, é uma série intitulada Aos Nossos Poetas, e são 12 poetas que eu leio sempre. E para o Drummond eu escrevi isso, para Carlos Drummond de Andrade. O inseto cava, 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 áporo no único chão, bloqueado na matéria que não termina. O cavar é constante e repetido, de 5 em 5 minutos no amor, de hora em hora na fome, em turnos no ato da guerra turva, à margem de outra guerra. E é preciso que alguém, ao dizer a verdade, nos entregue a orquídea escura, com os olhos luminosos, cavando à frente. Deixa eu só voltar para o astronauta, então, senão a gente vai se perder. Vou ler um curtinho aqui. Durmo mais fundo e me fecho por dentro. A casca metafísica me contém como um feto, indigente, aquoso, flagrante e inexperiente. O observador e o nada, nadando multitudes no vazio.
Mais algum? Você que sabe. Vocês estão muito econômicas. Pode ler mais, que está bom. Então, eu vou ler esse próximo que eu vou ler. Ele foi escrito no meu processo de escrita. Eu tenho meu processo de vida mesmo, eu tenho uma ligação muito forte com os lugares onde eu vou. E eu falo que a poesia eu descobri que a poesia e a escrita é uma forma de conversar com as coisas. Porque quando eu começo a escrever, é como se as coisas estivessem falando comigo. Então, volta à memória uma série de lugares onde eu fui, coisas que a gente guarda em algum lugar e que a gente achava que não lembrava, que não estavam guardadas, elas surgem. E algumas experiências são muito mobilizadoras. Existe essa palavra? Mobilizantes, mobilizadoras. Algumas experiências são assim. E a gente foi recentemente, durante a pandemia também, num momento de muita clausura, eu fui com meu marido e meus filhos para um lugar chamado Ibitipoca. Só que a gente não foi exatamente para Ibitipoca, onde tem o parque de Ibitipoca. A gente acabou indo parar num outro lugar, que era... Como chama aquela cidade, Lucas? A cidade de baixo. Lima Duarte? Não é Lima Duarte, não. A cidade onde a gente comprou as janelas. Esqueceu? Então, uma cidade onde a gente comprou umas janelas antigas, de uma casa centenária. Então, essa cidade fica perto de uma mata muito bonita, num mar de montanhas, pequenas montanhas assim. E a gente estava no outro lado do Parque de Ibitipoca, no alto da montanha, num lugar onde existem árvores altas e grandes e madeira muito boa. E tudo era construído antigamente com essas madeiras. E a pessoa que nos recebeu lá, que era da casa onde a gente ficou hospedado, era uma pessoa do lugar. Então, foi uma experiência muito bonita para mim estar nessa paisagem, nesse momento, nesse silêncio, que era um momento de silêncio em vários sentidos. E aí eu escrevi esse poema. Pelas folhas de couro pendem tortas as folhas das janelas. Pequenas, do peito ao pé, as mulheres, inclinadas sobre o fogo. A lenha seca funde o céu ao arado, a colheita ao respingo frio das nuvens. A água é sempre. Existem vários pássaros que chamam a imobilidade. A boca solta a fala, no caminho até a vista de esperar. De olhar manso a égua, todo torto, escuro, veio da madeira e o último cravo. Assim, assumimos um uso outro da raiz. O menino experimenta a solidão, o alimento quente, o teor do dia. Infinita cumplicidade no olhar. Alegria extensa, a pele estirada ao fogo. A casa rumina no topo da estrada. Um romance de Veríssimo, de Raquel, de Euclides. A dor velha do homem vê-se, por detrás, o vento e o viço, e todas as coisas translúcidas. Esperamos a ressurreição das mãos limpas, das peregrinações, olhar de peixe-lobo, luminoso apenas para o alto, onde pousa, em candor, em balanço, a ascender, em círculos no vento, a pura síntese da pedra. Flávia? À sombra da terra, na escuridão insone, leio a diversidade botânica evolutiva, deixando o computador escolher os itens de forma randômica, faíscas comparáveis às que experimentamos nos sonhos. Baobá, Andansonia digitata, categoria árvore, origem África, status
extinta. Uma árvore gigantesca se aloja nas estepes do subconsciente como se existisse ali, plantada no clima ideal, no solo ideal, purificada, isolada. Dígitos fincados no chão, cabeça coroada de enormes flores brancas. Tento visualizar o tato indizível de uma pétala. O máximo que encontro é uma noção suave de rosa. Quer ler mais um? Noites redundantes. Pássaro empoleirado no galho negro. Noturno, alça voo. Bloqueia estrelas no seu percurso. Risco no manto brilhante. Uma película fina desce sobre os olhos. A membrana nictitante, como um escudo, insinua verdades opacas na noite. O que a poesia te exige na hora de escrever? Me exige encontrar o tempo, né? Porque a gente tem sempre tanta coisa no nosso dia, né? Tantos chamados. E, para você atender o chamado da poesia, exige um certo espaço que é muito difícil de se conseguir na vida que a gente leva hoje. Então, para mim, é tempo. Poesia é tempo. Tempo de parar, tempo de repensar o tempo. E você, Mariana? Tem tempo, né? Mas também exige uma disposição, né? Não sei o que vem primeiro. As pausas são importantes para que a gente crie espaço para que o chamado aconteça, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma grande disposição, porque acho que qualquer escrita ela exige um contato com coisas que, se a gente tivesse capacidade de lidar com elas no dia a dia, elas não estavam guardadinhas lá nos armários. Então, a gente precisa de muita disposição, muita coragem. Acho que a poesia também exige coragem. Qualquer escrita, acho que exige muita coragem. Sim, quer perguntar? Quer falar eu tenho uma amiga que ela ficou tão obcecada com essa questão do tempo que ela escreveu um livro inteiro sobre relógios. Lindo o livro dela, aliás, é bem experimental, chama O Orchid, O Clock. Mas como é que você resolve essa coisa na poesia? Você é uma pessoa que fica horas, dias em cima do poema, ou saiu, acabou aquela coisa no... Depende. Eu acho que depende de cada situação, de cada trabalho. Eu, normalmente, sou meio bissexta. Assim, eu levo uns 5 anos, fico ruminando na minha cabeça sem escrever nada. Eu só pensando naquilo. E, aí, de repente, eu vou sentar para escrever, aí vai rápido. E, às vezes, não. Tem uns poemas que aparecem nos ínteres, né? Eles vêm separados, né? Vêm em pedaços também. Mariana, o que eu observo na sua poesia é que a questão da velocidade ela é importante, né? Você escreveu um livro de poemas, o seu segundo, em certa medida, curto, né? Não é um poema caudaloso, por exemplo, como esse. Como é que funciona isso? Você consegue separar as coisas ou vai no fluxo? Geralmente vai no fluxo, né? Porque o que acontece é que, na verdade, eu escrevo em prosa. Meu segredo. Até o meu próximo livro, já está na metade, assim, ele vai ser de fragmentos, porque eu descobri que a prosa já é poética, ela já é poesia em si, né? Então, eu estou meio que assumindo a forma que eu já escrevo direto nela, sabe? Então, para virar poema, eu faço uma edição.
E, às vezes, de um texto enorme, você tira 2 frases. Né? Isso acontece. Então, por isso, esses poeminhas pequenos, porque, às vezes, você está ali, a minha ruminação acontece mais na escrita, eu acho. Porque eu fico ali, blá, 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 naquele blá, blá, blá. Né? E aí, de repente, no meio do blá, 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 você chega num lugar. Aí você fica naquele lugar ali, aí você respira. Aí é bom demais. Aí depois você vai saindo dele, assim, devagar. Porque também não pode sair de uma vez, senão você morre. Né? Então, eu acho que esses poemas pequenos são aquele lugar, sabe? O lugar específico que eu encontrei, que eu cheguei ali. E eu gosto muito de haikai também. Então, eu li muito Basho. Então, tem uma relaçãozinha com o haikai. E lendo Basho bastante, tentando entrar um pouco naquela vida do haikai, eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um haikai. E eu acho que nenhum de nós nunca vai conseguir escrever um haikai. Porque ele foi escrito num tempo em que o tempo era outro tempo. A relação das pessoas com o tempo e com a paisagem e com a visão era outra. Então, o haikai é um deslumbramento com um instante. E esse deslumbramento com um instante, o máximo que talvez a gente chegue perto dele seja realmente um dos momentos poéticos. Né? Mas a gente nunca vai chegar igual o Basho chegou, eu acho. É possível. Você tem que estar num estado zen e tal, né? Para você conseguir captar, né? aquele momento, né? Flávia, o poema tem sempre a questão do outro, né? Uhum. E, às vezes a gente escreve sabendo que o outro vai ler e o outro ou se atrasou, né? Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Estou aqui falando as maiores abóboras do universo por sua causa. Simone Paulino, querida. Amo você. Porque a questão do outro, na poesia, cada um interpreta de um jeito. Eu já vi poetas dizer que escrevem para o outro e pronto. Já outros dizem que escrevem para si, que está nem ligando quem está lendo. Como é que você acha ver isso? Eu não penso nisso. Para mim, o outro sou eu. Eu escrevo para mim. Mas sabendo, claro, ciente de que se eu consigo falar alguma coisa para mim, que nem eu mesma tenha claro, imagino que isso possa também ser interessante para outros, né? Até eu estou aqui com um poema aberto que fala um pouco disso, por coincidência. Vou ler, então. É sobre espelhos. Há dias, ou noites, ou horas, não consigo encontrar o espelho. É fácil extraviar objetos quando tudo ao redor é gaveta. Arquivo vivo do mais ou menos útil. O espelho ocupa uma posição transitória no esquema geral das coisas arredias. Prova material de emoções que se auto-justificam, procurando, no fundo da pupila, um espírito irmão. Eu acho que é isso, né? A gente procura, no espelho da poesia, esse espírito do outro, esse espírito irmão, né? Mariana, é engraçado que Mariana, como todos podem perceber, é profundamente tímida. Mas, quando ela consegue... O que me surpreendeu é que não só a poesia da Mariana não é tímida, como ela, quando tenta se expressar, consegue. Yes. Não é, Lucas? Bom isso. Então, assim, nesse ponto, eu já te vi, por exemplo, ansiosa para que o livro saia. Né? Então, assim, eu faço a mesma pergunta, como é que fica o outro? O outro. Então, o outro me visita na escrita. Então, eu tenho alguns poemas que são dedicados a pessoas e a coisas e a situações, né, como esse que eu acabei de ler. Então, o outro, sim, ele é bem presente na minha escrita.
Mas eu realmente não fico pensando no outro, no leitor especificamente, mas o outro no sentido de uma pessoa que atravessou o meu caminho. Então, eu vou até ler lembrei aqui eu tenho nesse livro um poema para Bach, o compositor Bach. Tem um poema para Miles Davis. Então, são outros, né? Tem um poema para o Cacau, que é o meu cachorrinho que morreu. E esse livro é dedicado ao meu pai. E tem um poema para o meu pai também. Então, eu acho que, muitas vezes, tem um outro na minha escrita. Eu quero que você leia o do seu pai. É? Tá, eu ia ler o Bach, mas tudo bem. Posso ler os dois também? Pode. Vou começar com o Bach. Bach. Nada prende o dia, a pele, o preto, no conforto do leito fundo, a grande cobra a perder-se, o deslize dos baixos, das eclipses, a boca sonora, gira, reverbera, entre as árvores dos pulmões, a luta prestes. Vestes carregam os olhos, reluzem o tempo dobrado das montanhas. É vazio entre as notas. A suprema penumbra azul na janela é o gosto da laranja. A frase pousa sobre a folha. Fabrico a folha dos meus olhos. Deslize em cílios, fábrica de nada, o canto. É muito difícil escrever sobre Bach, né? Porque ele é tão maravilhoso. Agora, deixa eu achar o do meu pai aqui, só um minutinho. Tão bom ter a Márcia Tiburi aqui na frente. Eu te amo tanto. Lindeza. Ainda bem que a Simone botou ele... Não, Simone não, foi a Gabi, né? Botou ele do lado de uma ilustração. Inclusive, todos os meus livros têm desenhos que são meus também. E para meu pai, entre as sombras das palmeiras, seu arquipélago de distâncias a pé, trajeto das tuas hastes, dos teus painéis, onde o contorno é um traço à disposição dos olhos que navegam a consistência dos cachos. Em aproximação e medida, a paisagem te subtrai, te ama em camadas. Senhor das árvores, de cascas brutas, entrando na terra para bater-se e sair em desalinho, os muros todos derrubados. Para a curva suspiram seus passos, para a volta que almeja cantar até o sopro último do pássaro, entre as árvores que te respiram, das quais serás o bafo quente da tarde, onde estavas escondido. Para ti, esse canto triste que tropeça o olhar. Casulo escondido na barba grossa do campo, junto à árvore que chora flores vermelhas até o ponto de nudez. Todas as mortes em teu regaço. Entre espada afiada e roca, a adormecida, luz que atravessa o mosaico da porta, e nunca chega. Rumina entre seus jardins o plantador de ilhas. Senhor das Árvores. Senhor Genial. Tá lindo. Lindo, Lindo, né? lindo. Me inspirei. Também escrevo para o meu pai, ó. Tem um para o meu pai, então. Vamos com paz hoje. Imune à idade,
Meu pai caminha 2 quilômetros por dia. Engenheiro inveterado das tentativas, sempre em sua melhor forma, reza pelo prazer dos percursos, como quem dança no limiar improvável. Cultiva mudas pelo caminho, arranca ervas daninhas da consciência, embarca na metodologia das esperas visionárias, como quem vê campos vastos alongando horizontes. Vai de encontro à transitoriedade dos destinos, procurando sempre a bifurcação mais próxima, a clareira mais aberta. Bem, gente, estamos caminhando para o final. Alguma pergunta, Márcia Tiburi? Pois é, Simone. Não, agora, sério mesmo, fala aqui um pouquinho. Não, uma pergunta não, mas a Simone Paulina é a editora da Editora Nós, a primeira pessoa que leu esses poemas. Queria só que você falasse um pouco sobre essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui no palco. Gente, desculpa o atraso, mas não fui eu que me atrasei, foi a logística toda que se atrasou. Né? Eu vinha vindo e ouvindo a voz da Mariana falando, né, enquanto eu estava chegando aqui. E aí cheguei, tá a Flávia também aí falando os poemas dela, né? E enganando todos vocês, né? Porque essa fala mansa dessas duas, ela mascara o apocalipse que elas estão anunciando, né? Então, queria que vocês falassem disso, né? Por que vocês escolheram... Essa era a minha primeira pergunta, que eu já tinha ensaiado. Por que vocês escolheram anunciar o Apocalipse com tanta doçura, com tanta cordura, para usar uma palavra que me lembra Minas, né? Porque Flávia, em Exosfera, está falando da perspectiva de um astronauta que vê um planeta destruído, vê espécies extintas, né? E Mariana está olhando com uma lupa, né, o rio, as montanhas que são cortadas, né, essas montanhas de Minas, né? Então, elas estão anunciando o Apocalipse, só que eternamente, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. No meu caso, nada é proposital, né? Assim, como a poesia, a minha escrita, ela se escreve assim. Eu não fico muito pensando sobre o que eu vou falar. Mas se o Apocalipse está acontecendo, né? Então a gente fala dele. Mas de certa forma, quando você está num processo de qualquer tipo de arte, né? Você sempre chega nos lugares difíceis, né? Nos lugares mais duros, assim. E a gente sempre anuncia um pouco, a gente sempre fala um pouco antes, né? Eu acho que eu falo que o poeta é um pouco profeta, assim, sem querer você acaba tocando em assuntos que logo eles começam a borbulhar, assim. Então acontece mesmo. E é muito. Agora, o que acontece no meu caso é que eu moro numa montanha, né? Numa montanha de minério, moro no quadrilátero ferrífero, como aqui nós também estamos, né? No quadrilátero ferrífero. Então, a gente está num lugar no qual a gente observa todos os dias, né, as montanhas sendo cortadas. E eu, assim como meu pai, eu estabeleço uma relação com o mundo vegetal. Ele é o senhor das árvores e eu também tenho um sanguinho verde nas veias, assim. Então, quando eu ando pelas montanhas e estou ali perto dos rios, eu crio uma relação muito forte com eles. E eu acho que esses rios, essas montanhas, eles estão gritando também, eles estão falando. E eu acho que eles sussurram coisas nos meus ouvidos, assim como os pássaros. Eu acho que todo poeta, na história, a gente sempre tem poemas sobre natureza, né? A natureza, acho que é o assunto número 1, né? E como a gente tem esse chamado, se a gente está num mundo de hoje em que a natureza é tão óbvio que as coisas estão se desintegrando, né?
é isso que a gente capta, é isso que a gente vê, né? E, como a Mariana falou, não é intencional, às vezes, é uma forma de você expressar aquilo que te aflige quando você lê uma notícia, quando você pensa no futuro, né? No meu caso, eu estava um pouco aflita com isso tudo e resolvi colocar no papel. Então, a natureza ela está sempre presente de uma certa forma, né? E hoje, infelizmente, ela está presente de uma forma complicada, de uma forma muito frágil, né? E então, eu inclusive, quando eu estava chegando no final do livro, eu achei que eu estava ficando muito deprimida com o meu próprio livro. Aí eu falei, não, espera aí, eu preciso... Tem um resquício de esperança, né? Então, eu lá para o final, eu pego um gancho de esperança e quero terminar o livro nessa nota, assim, né, de que a gente ainda está aqui, a natureza está aqui ainda, ao nosso redor, e mesmo que o tempo esteja correndo rápido, a gente ainda tem muito que possível de fazer, e eu queria despertar isso de alguma forma. Primeiro, a preocupação, dividir essa minha preocupação. E quando você fala, porque é muito diferente você ler uma matéria, um artigo sobre o clima, do que você experimentar sensivelmente, né, no seu coração, quando você lê na literatura, te toca de uma forma, às vezes, mais profunda. Então, é uma forma de tentar se comunicar essas minhas preocupações. Moças, muitíssimo obrigado. Chegamos ao nosso limite de tempo. Ricardo Prado e Ricardo Ramos já chegaram. Queria pedir para vocês fazerem o encerramento. Como é que a gente faz o encerramento? A gente fala mais um poema? Ou... Ótima ideia. Pode ser? Acho que eu vou ler um poema da Flávia, então. Ah, tá. Então eu leio o teu. Tá. Eu e a Flávia, a gente já está virando melhor amiga de infância. Sim. É muito bonito o livro dela e é super... Uma poeta muito especial mesmo. É muito forte, muito bonito. Em meio ao nada inorgânico, a voz humana é sempre mais real. Germina no peito uma planta nativa. As folhas crescem tão rápido que fecham todas as vias de retorno. Nesse estado de elevado, de pertencimento, amamos proliferamente. Cavalo marinho. Elegância recortada, surpresa da manhã estendida, dos ouvidos alegres de pássaros. O olhar dançava sobre a água, a mão descansava sobre qualquer resto, qualquer beira. Um canto longe, quase estranho, a paisagem envolvia-se na desconfiança. Sua forma era uma aventura de luz. Pequeno como um lápis, desenhava a realidade recortada do sonho. Viajante noturno. Quanto tempo levou para atravessar a correnteza perdida? Sua aparição era um fio partido, uma herança lunar, em pleno dia, cavalo instantâneo, eclipse. Já acabou. Das montanhas de Minas. Então, muitas vezes, quando eu saio de Minas e só vejo planície como Brasília, aí eu choro. Eu quero ver minhas cacundas, como eu falo, as cacundas de Minas. E quando eu vejo, em volta da minha cidade,
todas as montanhas pulverizadas, aquelas montanhas que estavam no hino de Itabira, agora já não existem mais. Quando aqui cheguei, ainda tinha um pedaço do Cauê, hoje não tem mais. Era uma cratera imensa, né? Tinha outras montanhas, como a Serra do Esmeril, também está sendo pulverizada. E muitas vezes esses pós entram pelas nossas casas, né? O pó vem, ou muitas vezes, quando era antes aquelas estrondos, que os vidros das casas até quebravam, sabe? Eu tive que fazer uma reforma na minha casa porque os vidros estavam quebrados. Então, você sentia como se fosse um terremoto. Então, quando eu senti ela falar das montanhas, eu falei assim, eu vou parabenizá-la. Porque é isto. Muito obrigado. Quando eu vejo ela falar das árvores, eu também tenho projetos de pôr árvores no meio do caminho. Muito obrigado.